7. Vamos começar a leitura a partir do verso de número 30. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, verso de número 30. Vamos fazer a leitura até o verso de número 60. Amém? Acompanhe comigo. O texto diz assim: Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: Eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto com um anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nolas transmitir. A quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras de suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos. E acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que fizestes para os adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais, com Josué, tendo recebido, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles, até os dias de Davi. Este achou graças diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta: O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? Homens de dura cerviz, e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos, vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Ouvindo eles isto, enfureceram-se em seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram-se contra ele, e lançando para fora da cidade o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras, adormeceu. Oremos. Pai, esta é a tua palavra, e nós clamamos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor fale de maneira poderosa aos nossos corações. Rasgue os nossos corações, ó Deus, e fala de maneira poderosa a nós. Guia-nos, ó Deus, porque nós somos ovelhas tuas. Tu és o bom pastor. Venha, Deus, ao nosso encontro. Aquele irmão e irmã que está afastado,
que outrora se desviou, que o Senhor possa trazê-lo de volta, que o Senhor possa usar a Tua palavra, ó Deus, para arrebatá-lo, ó Deus, das mãos do diabo, dos laços de Satanás e achegá-lo junto ao rebanho. O rebanho que está seguro no aprisco e está seguro porque Tu és o bom pastor. Ajuda-nos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Meus queridos irmãos, hoje nós vamos falar de 3 pontos. Nós vamos falar a respeito do chamado de Moisés, da continuidade deste, agora a partir do momento da visão que ele tem. Em segundo lugar, nós vamos falar do ensino que Moisés dá, que é o argumento de Estevão. E terceiro, nós vamos ouvir Estevão falando e argumentando a respeito do tabernáculo e seu significado. Para recapitular e te colocar dentro desse contexto, nós vamos nos lembrar que Estevão estava fazendo grandes sinais, grandes prodígios, e estava ensinando algo no templo. O que ele estava ensinando estava contrariando os ensinos de seus opositores, que por vezes eram sacerdotes, escribas, fariseus, saduceus, algumas pessoas que lideravam sinagogas, aqui em particular a sinagoga dos libertinos. Bom, esses arrebatam Estevão por causa de falsas testemunhas que eles mesmos levantam para prender Estevão. Estevão é preso e levado ao sinédrio para ser julgado. Enquanto ele está sendo julgado, ele começa a sua argumentação de maneira respeitosa, chamando os seus líderes de pais e de irmãos. E depois ele dá início com a vida de Abraão, mostrando como Deus se apresentara a Abraão de maneira gloriosa, com o mesmo poder, com a mesma honra, com a mesma glória que ele aparece no tabernáculo e posteriormente no templo. Depois ele passa a falar de José, em como José ele fora traído pelos seus irmãos, como ele obedece à visão que ele tem, os sonhos que Deus lhe dá, e ele caminha para ser o salvador do seu povo, parafraseando assim a obra de Jesus, que também é traído pelos seus conterrâneos e morto, mas a morte de Jesus os leva à salvação. O paralelo é fantástico. Depois disso, ele entra em Moisés, mostrando a primeira parte da atuação de Moisés, quando Deus o inclina a ser o libertador de seu povo. Ele então começa a visitar os seus irmãos aos 40 anos de idade e vê um egípcio brigando, maltratando um de seus conterrâneos. Então ele interfere e acaba matando o egípcio. No dia seguinte, ele vê mais uma vez um conflito, dessa vez não entre um egípcio e um hebreu, mas entre 2 hebreus. E ele tenta intervir e não consegue assumir ali a responsabilidade ou guiar, não consegue guiar o povo em paz. E ele é rejeitado também pelos seus irmãos. Ele então foge, vai para a terra de Midian e lá ele se casa com uma mulher cujo sogro é Jetro. Lá ele tem 2 filhos. Ele então constitui uma família e começa a apacentar as ovelhas de seu sogro durante 40 anos. E aqui nós entramos na segunda parte de sua história. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor. Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Moisés fica 40 anos apacentando as ovelhas de seu sogro Jetro no Monte Sinai. E durante um desses apacentamentos, ele vê uma chama numa sarça. Mas o que chama a atenção de Moisés é que essa sarça ela não é consumida, essa árvore, essa planta, ela não é consumida pelo fogo. Então ele se aproxima. Estevão vai dizer que havia um anjo ali. E João Calvino vai dizer que Deus nunca se revela, nunca se manifesta a não ser por intermédio de Jesus Cristo. Então, a interpretação dos reformadores é de que esse anjo era Jesus. Só que isso é difícil de compreender porque falta textos para comprovarem essa teoria. Mas nós não sabemos também se Estevão ele estava querendo dar essa interpretação para os seus opositores. Talvez eu não acredito que Estevão está tentando aqui dizer que esse anjo que na qual ele cita é de fato Jesus. Mas anjo aqui, de uma maneira geral, é obviamente o nosso Deus. O nosso Deus é que está ali diante de Moisés face a face. Deus ele atiça a curiosidade de Moisés.
que diante dessa visão esplendorosa, extraordinária, ele se aproxima para ver. Mas quando ele se aproxima para ver, ele ouve uma voz, a voz de Deus. E esse Deus, ele se apresenta, ele diz, eu sou. Eu sou. Quem tu és? Eu sou, Deus diz, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Essa identificação traz temor a Moisés. Porque antes, atiçado por sua curiosidade, ele caminha para a sarça para ver aquela figura. Agora, diante da apresentação de Deus, dizendo que ele era o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus de seus pais, ele já não mais ousa olhar para essa sarça. O texto vai dizer que, tremendo de medo, não ousava contemplá-la mais. E por quê? Porque agora ele sabe diante de quem ele está. E disse o Senhor, tira a sandália dos seus pés, Moisés, porque o lugar que você está é terra santa. Eu vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. Tira as sandálias dos seus pés. O que isso quer dizer? Quer dizer que o ambiente na qual Deus está se manifestando agora é santo. E Moisés precisa tirar as sandálias dos pés. Engraçado que os orientais até hoje fazem isso. Quando eles vão entrar nos seus santuários, nos seus templos, eles tiram as sandálias. Porque eles entendem que o ambiente na qual eles estão, que eles vão entrar, é santo. E precisa, e não pode ser contaminado com qualquer tipo de sujeira. Aqui o texto nos revela exatamente isso. O lugar na qual Deus se manifesta se torna santo. Então nós, com temor e tremor, devemos nos comportar diante desses ambientes. Com temor e tremor, nós precisamos nos despir de toda sujeira, de tudo aquilo que impede, de tudo aquilo que macula a santidade de Deus. Elizabeth Barrett Browning, ela diz o seguinte: a terra está repleta do céu, e todo arbusto comum está queimando em Deus, mas somente aquele que enxerga tira os sapatos. Perdão. O restante fica sentado, colhendo amoras. É claro que com essas palavras, eu não quero dizer, meu irmão, que aqui é a casa de Deus. Porque nós sabemos muito bem, ainda que você esteja sentado em uma cadeira confortável, ainda que você tenha que prezar por isso, Deus não está aqui. Deus, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não está nessa estrutura. A igreja somos nós, que nos reunimos nesse espaço. Ainda que os orientais, que adoram falsos deuses, tenham uma certa reverência, isso para Deus não é nada. Mas diante do Deus Altíssimo, todo lugar é santo. Todo lugar é santo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que aonde você colocar a planta do seu pé, meu irmão, Deus está lá. E se Deus está lá, aquele ambiente é santo. Existem muitos irmãos que tratam, por exemplo, a criação com desdém. Jogam lixo na rua. Mas como diz Elizabeth, qualquer lugar em que Deus está é santo. Agora a pergunta que eu te faço é, aonde Deus está? Meu irmão, Deus está em todos os lugares. Absolutamente. Isso não quer dizer que Deus são as coisas, não é um panteísmo. Não quer dizer que a vaca é um Deus, a grama é um Deus, as árvores são um Deus, você fica lá abraçando. Tem movimentos assim. Tem movimentos de pessoas que abraçam árvores. Não sei se vocês já viram. Oh, árvore. Abraçam o galho, o chão, a terra, comem terra e mãe terra, pra cá, pra lá. Não, meu irmão. Isso é idolatria, isso é panteísmo. Deus não está aí. Mas Deus está em todos os lugares porque Ele é onipresente. O argumento de Estevão aqui é exatamente esse. É o que ele está declarando para os seus acusadores. Deus está em todos os lugares. E vou lembrar vocês, Deus apareceu com poder e glória numa sarça ardente no meio do deserto. Deus não se manifesta somente no templo de Jerusalém, através da Arca da Aliança, através do candelabro. Não, Deus ele se manifesta de maneira gloriosa e poderosa em qualquer lugar. Amém. Em qualquer lugar.
E é isso que Estevão está argumentando. Mas o segundo ponto desse trecho revela uma particularidade da parte de Deus. O texto vai dizer: com efeito eu vi o sofrimento do meu povo, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Deus, meu irmão, ele vê o sofrimento do seu povo, ele ouve os seus clamores. Deus sempre cumpre suas promessas, porque ele disse outrora para Abraão: olha, os seus descendentes serão escravos no Egito, em terra estrangeira, durante 430 anos. Mas eu vou ouvi-los, vou descer e vou libertá-los dessa opressão. Em primeiro lugar, Deus ouve a oração daquele que está em aflição. Deus, ele não está com os seus ouvidos tampados para a sua oração, meu irmão. O seu sofrimento Deus vê. As suas lágrimas ele enxuga. As suas palavras ele as guarda. Você não está sozinho no meio da tribulação. No meio da sua angústia, Deus não te abandona. Muito pelo contrário, o texto diz: eu os libertarei. Deus é o nosso libertador. E ele há de fazer justiça. E ele há de nos socorrer. Assim como ele socorre os hebreus. Assim como ele já nos socorreu em diversas situações de nossas vidas. Com milagres, livramentos, etc. Deus, ele nos liberta. E o que ele faz? Nesse contexto, ele chama Moisés. Aquele que outrora fora rejeitado. Mas eu quero chamar a sua atenção para o fato de que a falta de temor a Deus, ela leva, ou pode nos levar, ou leva os homens a viverem uma vida desobediente, por ignorarem completamente o futuro. Deus chega para Moisés e diz: Moisés, eu sou Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Faz o seguinte, tira a sandália dos teus pés aí, que o lugar que você está é santo. Respeita. Tema. Deus se revela a Moisés. O que acontece com muitos de nós, por falta de temor, de reverência a Deus, nós não temos a capacidade de ver o que o futuro nos aguarda. Deus está falando para Moisés: eu vou libertar o meu povo. Está falando de futuro. O meu povo vai ser liberto. Às vezes Deus chega para você e fala assim: olha, me ama, filho, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aquele que não me amar, não, para onde que vai? Para o quinto dos infernos. Aí Deus te chama a temê-lo, mas não com um temor, com um medo aparente, mas com amor. Me tema por amor, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso que livra o seu povo da injustiça, da opressão do Egito, de falsos ídolos. Me tema por amor. Sabe por quê? Porque se você não me amar, não, o que te espera no futuro é lago de fogo e enxofre. E às vezes, por falta de temor, a gente se esquece dessas revelações que Deus nos dá. O futuro para aquele que não ama Jesus Cristo é o lago de fogo e enxofre. O futuro é terrível, meu irmão. O futuro é morrer como tipologicamente os guerreiros do Egito morreram no fundo do mar. Nós temos que nos atentar para isso. Essa desobediência, ela nos priva de ver a glória de Deus em sua criação. Ela nos priva, porque eu desobedeço a Deus e não começo a enxergá-lo mais nas coisas ordinárias da vida. Como numa sarça, como numa planta, como num fruto. Eu não consigo glorificar a Deus no meio desses ordinários, das coisas que Deus criou. Por quê? Porque não há temor a Deus. Não há graça sendo liberada. E às vezes nós temos a impressão de que Deus não escuta os nossos gemidos, porque nós não tememos a Deus. Nós não o reconhecemos como um Deus amoroso. É exatamente isso. Mas quem teme a Deus? Quem teme a Deus é aquele que conhece o seu ser e se relaciona com ele. A vida daqueles que temem a Deus, quando você vai olhar na prática, é uma vida extremamente exemplar, de devoção, oração, leitura das Escrituras, vida em comunidade. Ele se relaciona com esse tipo de pessoa e essas pessoas se relacionam com esse Deus. Isso traz temor. Você sabe quem Moisés é? Moisés é o cara que conhece a Deus e se relaciona com ele face a face. Houve, mais para frente,
houve murmúrios e a vida de Moisés foi extremamente conturbada, a sua vida de liderança. Pessoas se levantaram contra Moisés e falaram, por que Deus só fala com Moisés? Não, esse negócio está injusto. Por quê? Eu não sou diferente de Moisés, não. Então se levantam. Aí Deus intervém no negócio e fala assim, olha, com vocês eu falo de uma maneira, mas com Moisés eu falo com ele face a face. Essa é a diferença. Com Moisés eu falo face a face. Moisés teme a Deus. O que nos falta é temor porque nós não falamos com Deus face a face. Nós não conhecemos. Nós não sabemos se ele é ira, se ele é amor. Nós temos uma dificuldade compreensiva de entender essas coisas. Ora, a gente acha que Deus está extremamente com raiva da gente. Meus irmãos, nós precisamos conhecer mais o nosso Senhor. Nós temos que render graças a esse Deus por todas as coisas que Ele nos concede. Paulo diz, em tudo dai graças. Temos que ter uma vida extremamente grata. Nós temos que perseverar na oração e não desistir de nos relacionarmos com esse Deus que nos salvou, que nos libertou do Egito, que nos libertou do pecado. Porque é esse Deus que corre em direção aos seus filhos e os liberta, por amor. Extremamente. A este Moisés, a quem negaram conhecer, ou reconhecer, melhor dizendo, eles disseram, quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? A este enviou Deus como chefe libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Estevão, ele faz questão de trazer a lembrança dos líderes aqui, que Moisés ele fora rejeitado antes pelos hebreus. Mas Deus o tornou chefe libertador deste mesmo povo, fazendo assim um claro paralelo com Jesus Cristo. Este Moisés, que outrora fora rejeitado, agora faz prodígios e sinais no meio do povo. E mais uma vez o paralelo com Jesus aqui é bastante claro, porque foi exatamente isso que Jesus fez. Sinais e prodígios no meio do povo. E esse mesmo Senhor, ele fora rejeitado também. Mas não foi só Jesus que fez sinais e prodígios. Os apóstolos também estão fazendo sinais e prodígios. Mas não somente os apóstolos, os discípulos também estão fazendo sinais e prodígios, como é o caso de Estevão. Os sinais e os prodígios estão sendo feitos com clareza. E da mesma maneira que Moisés fora usado por Deus para fazer tais sinais e fora rejeitado, assim também Jesus e os seus discípulos, depois dele, também o foram. Foi Moisés a quem disse aos filhos de Israel, Deus suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Moisés, o homem mais estimado entre os líderes, este mesmo, profetizou a respeito de um homem semelhante a ele, ou seja, que também realizaria prodígios e sinais entre o povo, que também os libertaria, só que não de uma opressão romana, mas dos seus próprios pecados. Este profeta é superior a Moisés, porque ele é Deus encarnado. Ele é o Emanuel. Sim, Jesus de Nazaré é o Messias, o Cristo de Deus. Os judeus, eles aguardavam um grande profeta, mas nenhum profeta surgiu e nenhum profeta surgirá maior do que aquele que lhes for enviado, Jesus o Cristo, o Filho de Deus. A este Moisés, que esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos pais, o qual receberam palavras vivas para nos-las transmitir. Aqui, nesse trecho, Estevão está qualificando a pessoa de Moisés. Este Moisés serviu de intermediador entre Deus e os hebreus e o seu povo. E este mesmo Moisés, foi ele que falava com Deus face a face. Foi ele que recebeu as tábuas da lei. Foi ele que esteve na congregação e recebia os conselhos de Deus. Este Moisés estava com um anjo. E este Moisés que recebeu a lei, que foi escrita com os dedos de Deus. Estas são as palavras vivas. Essa é a lei que dá vida ao seu povo. A quem os nossos pais não quiseram obedecer. Antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo, alegrando-se com as obras de suas mãos.
E Estevão, ele enfatiza mais uma vez aqui a desobediência dos hebreus. O texto vai dizer que, embora eles estivessem fora do Egito, no seu coração, o texto vai dizer, eles voltaram para o Egito. Sim, meu irmão, tem como você frequentar a igreja, mas o coração não está dentro dela. Sim, você consegue enganar seu pastor, você consegue enganar sua esposa, seu esposo, você consegue. Você consegue enganar as pessoas que estão ao seu redor. Sim, você consegue enganar, você consegue cobrir o seu coração, as suas intenções, a verdade, você consegue. Mas Deus não. De Deus você não consegue esconder absolutamente nada. Esses hebreus, ao verem que Moisés sobe no monte, e ele demora, eles logo sofrem uma tentação. Eles querem trocar de Deus, rapidamente. A impaciência os leva, ou melhor dizendo, a impaciência revela o Deus que estava em seus corações. E o Deus que estava em seus corações não era o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Não era o Deus na qual fez sinais e maravilhas diante deles. Não. Não era o Deus que abriu o mar vermelho, que matou o exército de Faraó quando ele fecha. Não. Não era o Deus que está dando maná, que está dando comida no deserto. Não. A impaciência revelou o que havia no coração desses homens, que era a idolatria. Eles então formam um bezerro de ouro e se alegram com as obras de suas mãos. A impaciência os levou a adorar ídolos, alegrando-se com as obras de suas mãos. Aqui demonstra a ingratidão deste povo, porque eles não reconhecem os sinais e maravilhas que Deus os fez. Eles não reconhecem a libertação que Deus os livra. Eles não reconhecem. Ingratidão, coração ingrato, coração soberbo. Eles se alegram com as obras de sua própria mão. Agora, e os sinais? E os sinais que esses homens viram, presenciaram? E as pragas? Quem se lembra deles? Esses homens se esqueceram. Não dos sinais, mas do Deus que fez esses sinais. Eles logo trocaram a realidade por uma fábula, construindo para si ídolos. E no caso, um bezerro de ouro. E o que Deus faz? Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial. Como está escrito no livro dos profetas: ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos. E acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do Deus Renfã, figuras que fizeste para as adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. Aqui o tom de Estevão já muda, pois o juízo de Deus vem contra aqueles que rejeitam a Deus. Por isso Deus os rejeitou no deserto, porque muito brevemente esses homens rejeitam o Deus verdadeiro. Deus os entrega às suas paixões idólatras. A pior coisa que Deus pode fazer com você e comigo, meu irmão, é nos entregar às nossas próprias paixões. É nos entregar a seguir os nossos próprios desejos. Olha o que Paulo diz aos Romanos, no capítulo número 1, verso 24 e 25. Por isso Deus os entregou, tais homens, à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. O que esses homens fazem? Eles levantam um tabernáculo, uma casa, um lugar de adoração a Moloque. Moloque era um deus dentre muitos que também tinham esse nome, que levavam o seu povo a sacrificar os seus próprios filhos. Os hebreus, por causa da idolatria de seus corações, levaram os seus filhos à morte, sacrificando-os a deuses estranhos. Mas não só isso. Eles também começaram a adorar um outro deus, o deus Júpiter, que é o deus Renfã. Eles começaram a adorar os astros também. Um panteão de deuses começou a surgir em seus corações. Mas eu quero te levar a compreender, meu irmão, minha irmã, que a impaciência na qual você está vivendo pode estar revelando um grande ídolo no seu coração. A impaciência pode revelar o grande ídolo da autonomia, que é a ideia de você achar que você está no controle da sua própria vida.
Tiago, no capítulo de número 4, verso 13 ao 15, diz assim: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucro. Vós nem sabeis o que sucederá amanhã? Que é a vossa vida? Sois apenas como a neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. A autonomia é um grande ídolo nos nossos corações. Porque ele nos leva a fugir da realidade de que Deus é quem governa todas as coisas, inclusive guia os nossos passos. Inclusive, traz toda a estrutura para que a gente possa negociar e ter lucro. Ou você acha que você faz isso pela força do seu poder? Ou você acha que você é bom em negócios porque você tem uma boa networking, como diz hoje em dia? Que você conhece muitas pessoas? Ou que você é criativo suficientemente para fazer um produto que vai explodir no mercado? Se não for Deus, meu irmão, você não é nada. É Deus que te dá todas as estruturas, é Deus que converge todas as coisas, inclusive inclina pensamentos, corações de pessoas para te ajudar, para fazer bons negócios com você. É Ele que abre todas essas circunstâncias. Viver de maneira autônoma é achar que você tem um controle de sua própria vida. Quem fez você sair do Egito? Quem fez você comer no deserto? Quem te sustentou diante dessas estruturas de escassez? Não foi você, meu irmão. Não foi o seu esforço. Não foi a sua inteligência. Não foi a sua sabedoria. Não foi o seu dinheiro. Foi Deus que guiou você nessas circunstâncias. Não pense em você como esses hebreus pensaram no Egito. Não troque o seu Deus por absolutamente nada. Ainda que talvez você não perceba, não esteja ouvindo a sua voz de maneira nítida. Talvez você pense que Deus está demorando a te socorrer. Tenha paciência, meu irmão, e não troque de Deus. Não troque o seu Deus, porque quando Ele desce, depois de 40 dias, Ele desce com uma lei que é santa, boa e agradável. Ele desce com bênçãos do monte. Espera. Tenha paciência. Se você está passando por momentos de tribulação, não troque o seu Deus. Muito pelo contrário, tenha fé e confie nele, porque ele é o Deus que sustenta todas as coisas. O tabernáculo do testemunho estava entre os nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Por que o tabernáculo do testemunho é colocado aqui? Em contrapartida, o tabernáculo de Moloque. Estevão está fazendo um paralelo aqui entre esses dois tabernáculos. Os hebreus levantaram o tabernáculo de Moloque e do deus Renfã. Aqui Estevão está dizendo que Moisés estava no tabernáculo do testemunho. Por quê? Porque o tabernáculo do testemunho prova que Deus está no seu meio, porque ele não fora construído segundo a criatividade humana, porque a criatividade humana só vai levantar tabernáculos idólatras. O tabernáculo, segundo Deus, é aquele que ele proporciona a visão. Ele deu a visão a Moisés do que o tabernáculo seria e mostrou as suas formas, as suas medidas, para que fosse construído de igual maneira. Agora, de maneira tipológica, isso é fantástico, maravilhoso. João, capítulo número 1, verso número 14, diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. A palavra grega para habitou aqui é a mesma palavra para tabernáculo. Deus tabernaculou-se. Você sabe o que Moisés viu, meu irmão? Um tipo de Cristo. O que Deus deu a Moisés para ver foi exatamente o que Jesus é. O tabernáculo é um tipo de Cristo. Esse tipo que Moisés viu, que Deus na qual apresentou a Moisés as medidas, que deveria ser feita conforme a visão, é a imagem de Jesus Cristo. Então, ao contrário do que a nossa criatividade pode levantar em nossos corações, esses ídolos, Deus nos mostra um outro templo. Deus nos mostra um outro tabernáculo. Deus nos mostra Jesus Cristo.
É isso que Deus está mostrando. E é esse o argumento de Estevão. O nosso Deus tabernaculou-se. Nós não precisamos de um ambiente físico mais. Nós precisamos estar em um tabernáculo. Sim, qual? Jesus, o Cristo. Pois ele tabernaculou-se no meio de nós. E nós nos agregamos, nós congregamos nele. Ele é o nosso tabernáculo, o qual também os nossos pais, como Josué, tendo recebido, levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles, até os dias de Davi. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão que lhe edificou a casa. Durante 38 anos, meus irmãos, os hebreus carregavam o tabernáculo conforme eles iam se aproximando da terra prometida. E mesmo depois de tomar a posse da terra, eles levam esse tabernáculo para o centro. E agora eles vão fixá-lo no meio dessa terra. Davi é inclinado por Deus a construir um templo. Ele começa a ver o palácio que ele construiu, as suas grandes obras, e olha para o tabernáculo. Parecia uma tenda. Então olha para aquele tabernáculo, eu estou parafraseando, e diz em seu coração, poxa vida, eu habitando em palácios e Deus em tendas. Vou construir um palácio enorme para o nosso Deus. Aí ele conversa com o profeta diz, olha Davi, que legal esse negócio aí. Pode fazer, não, com certeza, isso aí é coisa, a intenção é boa no coração, vamos fazer esse negócio aí. Nem só de boa intenção as nossas obras são aceitas por Deus, tá, irmãos? Aí o profeta sai, aí Deus chega para o profeta, antes dele sair, e fala assim, volta lá. Aí o profeta dá meia volta, e Deus dá uma repreensão para Davi. Deus diz, que é isso, Davi? Quem que você acha que eu sou, rapaz? O céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei? Você acha que eu vou caber dentro de uma casa, Davi? Você acha que um ambiente geográfico pode me suportar? Deixa eu falar com você, foi eu que criei tudo isso aí, meu filho. Foi as minhas mãos que fez todas as galáxias, estrelas, o mundo inteiro. Que casa? O que você acha que eu sou, Davi? Mas vamos fazer o seguinte, sua mão está suja de sangue. Você não vai construir uma casa para mim, não. Mas eu vou deixar o seu descendente vai construir uma casa para mim. O argumento central de Estevão está aqui. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Aqui Estevão está destruindo completamente as falsas acusações de seus opositores. E Estevão está ensinando os líderes religiosos a interpretarem melhor as Escrituras. E diante desse fracasso dos sacerdotes em entender e aceitar a palavra de Deus, aqui no verso de número 51, o tom de Estevão muda. Eu não sei se Estevão está percebendo a dureza do coração desses homens, mas óbvio que Deus, o Espírito Santo, revelou a Estevão essa dureza. Porque o tom muda aqui drasticamente. Perceba comigo, o tom mudando. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvido. Estevão vai dizer. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais. Também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por intermédio de anjos e não aguardastes. O que é um homem de dura cerviz? Um homem de dura cerviz é um homem que não se curva, que não se dobra. Ele é ereto. Ele não se curva diante da autoridade divina, diante de Deus. Homens incircuncisos de ouvidos e coração são aqueles que não estão dispostos a ouvir a palavra de Deus e entender, obviamente, e fazer com que isso desça ao coração de maneira prática. Esses homens são duros ou incircuncisos, não têm o coração e os ouvidos cortados para que a palavra de Deus seja penetrada, entendida e praticada, entendida com a mente e praticada com o coração. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos. A conclusão lógica de quem vive assim é: vocês estão resistindo ao Espírito Santo, assim como fizeram o pai de vocês, e também vós o fazeis. Quem são esses?
Esses são os descendentes da serpente. Sim. Esses são os opositores de Deus. Os descendentes da serpente. Esses são inimigos de nosso Senhor. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós fazeis agora. Esses homens, eles se baseiam na satisfação de seus próprios desejos, na interpretação de seus próprios corações e não baseada na interpretação divina, não baseada na interpretação e esclarecimento do Espírito Santo. Por isso eles os resistem. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Esses são os filhos da serpente, pessoas guiadas e orientadas pelo próprio diabo. Vós que recebestes a lei por intermédio dos anjos e não as guardastes. Estevão aqui lhes atribui a responsabilidade de terem recebido a lei por intermédio de anjos e não a terem guardado. Eles não guardam a lei de Deus. E por que não guardam a lei de Deus? Porque eles estão interessados mais em satisfazerem os seus desejos do que agradarem ao Senhor. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes. Era mais ou menos isso. Rilhavam os dentes. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos aos céus e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Ao ouvir a repreensão dura de Estevão, eles se enfurecem a ponto de externalizarem essa ira, essa raiva e rangerem os dentes. Eles então tapam os ouvidos para não ouvirem mais essas coisas. Como que alguém que blasfema contra Deus. Nas imagens, nos filmes, isso é notório. Quando os religiosos estão ouvindo alguma coisa que não satisfazem eles tapam os ouvidos em sinal de reprovação e gritam blasfêmia, blasfêmia. Que a blasfêmia era uma punição que ocorria com apedrejamento. E é exatamente isso que esses líderes fazem. Mas Estevão tem uma visão que só ele teve. Ele tinha uma cobertura, mas ele olha para cima e já essa cobertura já não estava mais lá. Ele vê então a glória de Deus e Jesus Cristo à sua direita. Então ele manifesta essa visão. O que ele está vendo? Ele está vendo o céu aberto. O que isso quer dizer, meu irmão? Isso quer dizer que Deus vê tudo. Isso quer dizer que Deus está atento a tudo. Isso quer dizer que Deus está atento às injustiças, aos juízes corruptos. Deus está atento, o céu está aberto. Isso quer dizer que nós temos que ter mais temor, porque Deus vê o que nós fazemos. Deus vê os juízos injustos que nós fazemos. Deus vê as coisas. Deus vê tudo porque o céu está aberto. E digo mais, a glória de Deus está ali, a presença de Deus está ali, e Jesus está à direita como aquele que governa, que herda todas as coisas. Então ele diz isso. Meus irmãos, a pregação do Evangelho, ela nem sempre vai te trazer amigos, irmãos. Em muitas ocasiões, quando você for pregar o Evangelho, você vai levantar inimigos. E os seus inimigos serão os da sua própria casa, em primeiro lugar. Jesus disse. Seus inimigos serão aqueles amigos de trabalho. É só começar a pregar. Comece a pregar que Deus vai começar a te falar quem são amigos e inimigos. Vai começar a te revelar. Quem são os filhos da promessa e quem não são. Vai. Estevão está pregando e é isso que ele encontra. Inimigos, por toda parte. O povo que viu Estevão fazendo esses sinais é o mesmo povo que fora convencido por esses líderes a apedrejá-lo depois, a matá-lo posteriormente. Traições vão acontecer. Amigos irão te abandonar. Você vai fazer muitos inimigos por causa da verdade que na qual você está esclarecendo ou defendendo. Mas eu quero que você saiba, meu irmão, minha irmã, que mesmo diante dessas injustiças, o céu está aberto. Paulo disse, todos me abandonaram quando ele estava sendo julgado. Mas ele também disse, mas Deus estava comigo. Você sabe por quê? Porque o céu está aberto. Deus, ele é a testemunha, presente.
e ele há de julgar todas as coisas. O segundo ponto da visão é: veja os céus abertos e Jesus Cristo em pé à direita da glória de Deus. Por que Jesus não está sentado, irmão? Porque ele está em pé para juízo. Ele vai voltar. Ele não está sentado, não. Aguardando, não. Ele está em pé, porque ele há de voltar e julgar todas as coisas com justiça. O seu dinheiro não vai comprar sua sentença. Ele não aceita suborno. Ele não toma por inocente aquele que é culpado. Ele é extremamente justo e ele há de voltar. Não temam aquele, pois, que podem matar o corpo. Temei, pois, antes aquele que pode matar o corpo e fazer a alma perecer no inferno. Jesus disse. Estevão não teme os homens, porque ele olha para o céu e vê realmente a quem ele deve temer. E ele deve temer aquele que Moisés temeu. Ele teme aquele que nós tememos, o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, dizendo: Senhor, não lhes impute este pecado. Com essas palavras, ele adormece. O texto vai dizer que é uma conclusão óbvia, porque a intenção do autor do livro de Atos, que é Lucas, é demonstrar ou começar a introduzir a figura do apóstolo Paulo. E nessa circunstância histórica, Saulo, que não tinha o seu nome mudado até então, ele estava presente nesse juízo. Ele ouvira tudo. Ele viu os sinais que Estevão fazia. Saulo viu, presenciou. Viu o juízo, estava ali do lado, e ele recebe as vestes daqueles que estão apedrejando Estevão. Aqui Lucas está introduzindo o apóstolo Paulo na história. Lembrando que o livro de Atos dos Apóstolos vai trazer dois personagens centrais, que é o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. Aqui é introduzido então o apóstolo Paulo, que concorda com a morte de Estevão. Ele vai lamentar isso durante toda a sua vida e seu ministério. Ele vai dizer que ele era o pior dos pecadores. Prendeu um monte de crente nas perseguições, consentiu com a morte de Estevão, provavelmente bateu em muita gente por amar Jesus, bateu em muita gente que amava Jesus. Esse homem é introduzido aqui então, por Estevão. Mas o que nos chama a atenção no versículo, e aqui eu finalizo, é que Estevão, ele ora a Deus para que Deus o recebesse em seu reino de glória. Mas não só isso. Estevão, ele perdoa o pecado de seu próprio assassinato. Isso é ainda mais importante, é ainda mais extraordinário. Quem pode perdoar o seu próprio assassino? Quem pode fazer isso? Deus fez isso. Estevão está imitando o seu Senhor. Jesus Cristo, na cruz do Calvário, diante daqueles que o torturavam, disse: Pai, não lhes impute esse pecado. Aqui Estevão está seguindo exatamente os mesmos passos de seu Senhor. Ele diz: Pai, não lhes impute este pecado. Que pecado? O pecado de assassinato. Eles vão me matar. Mas recebe o meu espírito. Perdoe esse pecado aqui desses irmãos. Não lhes impute esse pecado. E o texto vai dizer então que ele adormece. Isso é uma palavra singela para dizer que ele morreu. Estevão morre. O primeiro mártir da igreja cristã. Ele morre por amor a Jesus. Por amor a Deus. E assim nós devemos também viver. E também morrer. Por amor ao nosso Senhor. Fique de pé. Esse é o fim de um juízo injusto de Estevão. Aqui nós finalizamos o julgamento de Estevão, na parte 3 desse texto. Então nós vamos orar. Eu gostaria que você trouxesse a lembrança às ministrações passadas. Eu vou te ajudar em oração para que você se lembre. E eu gostaria que você orasse a Deus para que você fosse como Estevão. Um homem cheio do Espírito Santo de Deus,
cheio de sabedoria. Um instrumento da parte de Deus para fazer os seus sinais e milagres que apontam para Jesus Cristo. Um homem inteiro que diante de seus acusadores, diante de falsas acusações, se manteve fiel ao seu Senhor e não o negou, mesmo diante da morte. E diante da morte, este perdoa os seus inimigos, os seus assassinos. Oremos. Pai, diante do testemunho de Estevão, um belo testemunho, nós pedimos ao Senhor, ó Deus, nos ajude a testemunhar como Estevão testemunhou. Nos ajude a ser como Estevão foi. Que o Senhor possa nos encher com o Teu Espírito Santo, ó Deus. Que o Senhor possa nos dar sabedoria. Que o Senhor possa nos dar conhecimento da Tua Palavra. Que nós possamos, ó Deus, ser um verdadeiro sinal que aponta para Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Nos ajude, ó Deus, mesmo que em meio às adversidades, injustiças, nos ajude a nos manter íntegros e fiéis ao Senhor. Nos ajude, ó Deus, a falar as Escrituras. Nos ajude, ó Deus, a conhecer melhor a Tua Palavra, para que possamos, ó Deus, fazer uma defesa ampla da realidade presente, da realidade de que o mundo é Teu e que o Senhor governa todas as coisas. Senhor, em nome de Jesus, nos livre da soberba, da autonomia. Nos livre, ó Deus, de querer ser alguém superior, até mesmo superior ao Senhor. Nos livre, ó Deus, dessa arrogância. Nos livre, ó Deus, dessa tentação de Satanás de querer ser superior ao Senhor, de querer ser como deuses, de querer receber adoração, conforto de nossos irmãos. Tem misericórdia de nós, mas que nós possamos nos entregar, ó Deus, como um sacrifício vivo, santo e agradável, assim como foi o sacrifício de Estevão. Que nós possamos morrer diariamente para nós mesmos, para que possamos viver para o Senhor. Nos ajude, ó Deus, a carregar a nossa própria cruz e segui-lo rumo ao Gólgota, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa receber o nosso sacrifício santo e agradável diariamente. Nos ajude para a honra e glória do Senhor. Nos ajude a nos manter fiéis ao Senhor. Nos ajude, ó Deus, a testemunhar a respeito da verdade. Senhor, nos dê visões, nos dê sonhos. Guia os nossos passos, ó Deus. Conduz os nossos caminhos. Nos livre, ó Deus, de toda corrupção desse mundo, dos desejos deste mundo, de tudo aquilo que não lhe agrada. Perdoa, Deus, os nossos muitos pecados e nos achegue mais próximos ao Senhor. Nos faça reclinar, ó Deus, ao Teu peito, assim como João fazia, o discípulo amado, que reclinava diante do Teu coração, ó Deus, e que lhe ouvia as batidas do Teu coração, ouvia os Seus sussurros. Pai, fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Nos faz ter uma relação melhor com o Senhor, mais íntima, nos nossos momentos de oração, de leitura da Tua Palavra, em nome de Jesus Cristo. Nos faça ser sensíveis à Tua voz. Nos deixe glorificar o Teu nome no meio ordinário, por aquilo que é simples e belo. Nos deixe ver, ó Deus, o Senhor no ordinário também. Nos deixe glorificar o Teu nome quando um vento bate numa árvore. Nos deixa, Deus, glorificar o Teu nome quando a gente respira um ar diferente. Não esse ar corrupto, não esse ar poluído do pecado, mas o ar da santidade. Nos ajude, Deus. Tenha misericórdia de nós e nos ajude a Te contemplar na Tua criação, a percebê-lo, não numa chama de fogo, em algo estrondoroso, mas numa simples brisa. Assim como Elias o ouviu, o Senhor não estava no relâmpago, o Senhor não estava no fogo, o Senhor não estava na tempestade, mas numa simples brisa a Sua voz soou. Nos ajude a ouvir a Tua voz. Nos ajude a reconhecer a Tua voz. Em nome de Jesus, nos amadureça nisso, ó Deus, para a honra e glória do Senhor. Amém e amém. Meus irmãos, vão em paz e que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Cumprimente esses irmãos que nos visitam. Sejam muito bem-vindos no nosso meio e essa casa está aberta para recebê-los. Amém? Que Deus os abençoe. Verdade, irmãos, eu me esqueci da bênção. Vamos orar, me perdoem. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o nosso Deus e Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, em nome de Jesus. Agora sim, vão em paz e que Deus os abençoe em nome de Jesus.